E o presidente Lula tem um encontro marcado para essa sexta-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. A reunião será no Rio de Janeiro e é vista como um aceno político da União Europeia ao governo brasileiro. A presidente da Comissão Europeia viajará ao Brasil antes de assinar no Paraguai o acordo comercial com os países do Mercosul. E hoje o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na conversa, os chefes de Estado manifestaram uma preocupação com a situação na Venezuela e reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Murilo Fagundes. Murilo, além da situação mundial, qual outro assunto da conversa telefônica de Lula e Putin? Boa noite para você. Oi, Celso, Marina, boa noite a vocês aí no estúdio, a quem nos acompanha. Olha, na prática, o presidente Lula e Vladimir Putin trataram, claro, sobre a situação da Venezuela, foi o principal assunto, mas havia um outro tema que foi ali tratado pelos dois, que foi um encontro que acontece em fevereiro aqui em Brasília, um encontro bilateral entre os russos e os brasileiros, e Lula então ligou para Putin para cobrar, para pedir, para convidar os russos para que eles pudessem enviar uma delegação ali de peso para esse encontro e tiveram esse aceno positivo de Vladimir Putin. Depois dessa fala protocolar sobre esse evento, Putin e Lula trataram sobre a situação internacional, sobre a situação da Venezuela e, segundo a nota do Palácio do Planalto, os dois manifestaram preocupação com a situação do nosso país vizinho e reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz. Ligação entre Lula e Putin, Putin que conduz a guerra contra a Ucrânia há quase 4 anos. Nessa ligação também eles discutiram, sobre a situação dos BRICS, sobre os possíveis acordos travados entre os países do bloco, do grupo, e trataram da questão da Venezuela, segundo essa nota, com muita preocupação com essa manifestação. Importante a gente contextualizar, Celso, Marina, quem nos acompanha, que o presidente Lula tem buscado essas ligações e também tem recebido convites de ligações para tratar sobre a questão da Venezuela, mas em público o presidente tem evitado se posicionar sobre a crise lá no país, no nosso país vizinho. Por quê? Porque ele tem traçado esse diagnóstico, tentado entender como os outros países olham para a situação da Venezuela e também levado as suas percepções até esses outros países. Segundo nós apuramos aqui com integrantes do governo, essa estabilidade da Venezuela é um ativo muito importante para o Brasil, também para os Estados Unidos por conta dessas trocas comerciais, a questão do petróleo, mas para o Brasil especificamente, essa estabilidade é muito olhada ali como um ativo porque a estabilidade da região como um todo interessa ao governo brasileiro. Mas vocês também estavam dizendo sobre esse encontro de Lula com os líderes europeus, que é um outro assunto que vale a gente destacar aqui. Lula deve encontrar Ursula von der Leyen e Antônio Costa, que são ali os líderes, os chefes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, num momento de celebração pelo acordo entre União Europeia e Mercosul, que é o maior acordo travado entre os dois blocos da história. Mas tem um recado político aí. Por que Lula não vai participar dessa assinatura em Assunção no dia 17? Por 2 motivos. Primeiro, porque o governo considera que é uma assinatura técnica pelos ministros responsáveis por esse acordo. E segundo, porque é quase um recado de orgulho, no sentido de que, olha, os europeus não conseguiram cumprir o prazo, não conseguiram assinar esse acordo aqui em Foz do Iguaçu. Nós preparamos toda a festa, preparamos toda a estrutura para vocês e vocês não conseguiram vir, nós também não vamos estar representados com o presidente da República em Assunção. Bom, perdemos o nosso sinal com o Murilo E Antônio Costa virão ao Brasil. Pode encerrar, Murilo.
Perfeito. Só para encerrar, então, é isso. Nesse recado político, o que os europeus fizeram? Já que vocês, Lula, os brasileiros, não virão aqui representados com o presidente da República, nós iremos até vocês como um gesto, um aceno positivo para comemorarmos todos juntos a assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul. Vale ficar de olho nesse encontro, então, entre Lula, Ursula von der Leyen e Antônio Costa. Devolvo a vocês. Murilo Fagundes, obrigado pelas informações.